Olá, eu sou a Caris, eu sou consultora da saúde da casa e esse vídeo, ele... Começa Olá, eu sou a Caris, eu sou consultora da saúde da casa e eu tô fazendo esse vídeo para te contar um pouquinho da minha história. Porque eu nem sempre fui consultora da saúde da casa. Eu comecei, na verdade, trabalhando em multinacional. Eu trabalhava com pesquisa de mercado. Trabalhei em multinacionais como a Avon, a Colgate-Palmolive, trabalhei na Alpargatas com a marca Havaianas e trabalhei depois em alguns institutos de pesquisa. E eu gostava muito de trabalhar na empresa, mas eu sentia dentro de mim um vazio e eu não sabia muito explicar esse vazio, né? Eu tava... em determinado momento eu já estava numa posição bacana dentro da empresa, eu ganhava minha grana, tinha uma vida estável, uma vida bacana, eu conseguia comprar o que eu queria, então estava bastante confortável, mas mesmo assim eu sentia esse vazio dentro de mim e era um vazio que ele não saía de mim, né? Eu casei, e aí eu achei que era então uma questão que você quer casar, você quer ter filhos, só que esse vazio ele nunca se completava, né? Ele sempre estava aqui, então eu ia conquistando as coisas, ia comprando as coisas que eu queria e o vazio sempre estava aqui. E em um determinado momento, minha irmã ficou grávida. E quando ela ficou grávida, por incrível que pareça, eu virei mãe junto com ela, porque o meu instinto maternal ele aflorou demais. E quando o meu afilhado nasceu, o Rafael, eu comecei a questionar a minha vida e eu comecei a pensar, eu preciso mudar, não é isso que eu quero pra mim, eu quero alguma outra coisa que eu ainda não sei o que é, mas o que eu venho fazendo hoje, materialmente, financeiramente, me supre, mas esse vazio continua aqui. Eu quero fazer uma diferença no mundo, eu quero fazer alguma coisa com propósito, porque eu simplesmente sentia que eu trabalhava com alguma coisa que não me dava propósito. E quando o Rafa nasceu, esse instinto veio tão forte em mim que eu pensei, poxa, eu preciso ser uma pessoa melhor para o Rafael. E aí eu comecei meu processo de mudança. Não foi um processo simples, não foi um processo da noite pro dia. Não foi alguma coisa que eu definia e aconteceu, sabe, em 5 minutos, e nem foi fácil. É difícil, porque no momento que você decide sair do mundo corporativo e empreender, especialmente no país que a gente vive, é muito difícil, porque a gente não tem incentivo. E trabalhando em multinacional, eu tinha um conforto. Quando eu saí, eu me dei conta de uma realidade. É como se eu tivesse saído de uma bolha. Eu realizei umas coisas que eu falava, nossa, quer ver? Eu vou te dar um exemplo simples. Plano de saúde. Quando eu saí, porque na empresa você paga lá uma taxa bem menor e você tem um plano de saúde incrível. Quando eu saí, eu falei, meu Deus, porque daí eu tive que procurar um plano de saúde particular e eu fiquei chocada com o preço. E detalhe, depois de 1 ano, eu mudei a minha faixa de idade e teve um aumento. O aumento somou 40% e eu ficava em casa assim, meu Deus, o que eu faço? Então, fora todas essas adaptações e o luto, né? Porque eu trabalhei em empresa por quase 20 anos. Então você meio que está acostumada com aquele ambiente, você está acostumada com o estilo de vida. Quando eu tomei a decisão de sair e falar, agora eu quero fazer outra coisa, você tem essa fase do luto, né? De você deixar uma vida que você tinha para reconstruir uma nova vida. E antes de me tornar consultora da saúde da casa, quando eu trabalhava em multinacional, em um determinado momento, eu estava trabalhando numa empresa e a gente passou por uma reestruturação. Porque era um momento que a gente estava passando por uma globalização, que hoje é muito comum, inclusive quem nasce hoje nem sabe como seria um mundo sem globalização, só que era uma fase que eu estava passando por um momento de globalização.
E nesse momento, na empresa, a gente foi avisado que muitas pessoas seriam mandadas embora. E eu fiquei extremamente desesperada nesse momento. Eu falei, nossa, mas a gente é muito... E comecei a falar, nossa, mas como a gente é descartável? E aí eu resolvi estudar design de interiores. Por hobby. E pensando também, quem sabe no futuro... Né? E isso, gente, eu tava no meio da minha carreira, dentro de uma multinacional, felizona, sem nem pensar que eu sairia do mundo corporativo. E aí eu fui estudar design de interiores, eu fiz a minha formação na Escola Pan-Americana de Arte aqui em São Paulo. Eu amei o curso, era uma faculdade completamente diferente das faculdades que eu já tinha feito, porque eu me formei em administração e depois eu fiz umas pós-graduações em negócio, em pesquisa e tudo muito formalzinho. Então quando eu fui estudar design, era uma escola de arte, então assim, as salas eram diferentes, as aulas, e aí sabe aquele encantamento do tipo, nossa, que delícia! E eu acabei estudando design por hobby, comecei a aplicar na minha casa, na casa dos meus pais, mas tudo como hobby. E deixei lá, porque eu não pensava em sair do mundo corporativo e deixar os benefícios que eu já tinha conquistado, o conforto que eu já tinha conquistado, para iniciar uma nova carreira. Mas aí chega a idade e você começa a se questionar. Bom, você quer ganhar dinheiro ou você quer ser feliz? E isso, junto, tava chegando o Rafael, que eu já falei pra você, que foi fundamental para ele me dar aquele último empurrão que faltava. E aí eu resolvi que eu queria ser feliz. Então, eu tomei a decisão e saí da empresa, saí do mundo corporativo e fui trabalhar e fui empreender. Antes de me tornar consultora da saúde da casa, eu comecei com uma pegada de democratizar o design e focar mais no design de interiores, né? Que é cuidar da decoração da nossa casa. Só que isso não estava sendo suficiente, porque eu não estava vendo propósito, eu não estava vendo valor em você só fazer a decoração da casa de alguém. Porque eu imaginava que eu estava fazendo algo muito parecido com o que eu fazia na empresa, só que sem os benefícios da empresa, porque não tinha um propósito. Porque só decorar a casa da pessoa, para mim, não bastava, porque eu não estava gerando uma transformação. E o meu objetivo era transformar, era ser uma pessoa melhor, e no meu trabalho eu queria também ajudar as pessoas a serem pessoas melhores. E o que é ser uma pessoa melhor? É ser uma pessoa mais leve, uma pessoa mais alegre, menos estressada, que pode, né, que começa a construir relações melhores com as pessoas com que você convive, com as pessoas que você mais ama. Isso pra mim era fazer a diferença. Não é grande coisa não, mas no final das contas, né? Porque a gente vive hoje numa cidade que consome muito a gente, né? A gente tá sempre estressado, correndo atrás do próprio rabo, né? Meio sufocado. E eu falei, gente, chega, eu não quero mais isso pra mim. Eu quero ser livre, eu quero ter o meu horário, eu não quero mais... E eu era daquelas, minha gente, que eu acordava às 5h30 da manhã pra ir pra academia, ia pra academia, saía da academia, mal tomava café, ia tomando café assim, já ia pra trabalhar pra empresa e ficava o dia inteiro, aí voltava à noite, aí às vezes estudava alguma coisa, então saía, ia estudar, depois voltava pra casa, já dormia e era assim a minha vida. E eu ficava vivendo, pensando, quando as minhas férias vão chegar? Quando vai ter um feriado pra eu poder curtir? E eu cheguei em um determinado momento à conclusão de que a vida não podia ser só isso. E eu comecei a ter uma certa crise nostálgica, sabe? Quando você começa... Que é aquela coisa do vazio que eu tava falando. Sabe aquela desconforto? Tipo, era bom, não sei o que é, mas o que é... E aí isso começou a me incomodar muito. E aí eu tomei a decisão que assim, chega, não quero mais viver... esperando as férias chegarem para daí eu poder ser feliz e poder curtir. Porque para mim não fazia muito sentido. E nesse processo,
minha vida mudou completamente, porque eu me separei, eu me distanciei daquele grupo de amigos que faziam parte do rol de amigos que eu tinha com meu ex-marido, eu mudei de emprego, eu mudei de casa, e tudo isso são mudanças que a gente vai tendo que... E fora isso, logo na sequência, eu larguei o mundo corporativo. Então foram muitas mudanças que foram acontecendo e que você tem que se readaptar, né? Então, quando a gente... Brinco, né? Quando eu decidi, eu quero ser feliz, não foi uma coisa assim, ai, nossa, aconteceu assim e foi super simples e fácil e rápido. Não, é um processo, porque toda essa mudança, tudo que eu deixei é aquela história que eu tô falando. Você vive um luto para começar o novo, e o novo é assim, bom, mas e agora, o que eu faço? Aí, então, eu comecei a trabalhar fazendo a parte do design. Aí não era suficiente para mim, eu agreguei a questão da organização, porque eu sou virginiana, né? Então você imagina, eu sou toda organizadinha, toda certinha, um pouquinho neurótica com limpeza. E aí, pra mim, não adianta eu comecei a construir assim na minha cabeça, ó. Não adianta eu ter uma casa linda se eu abro o guarda-roupa e tá tudo assim caindo. Então, pra mim, isso não fazia sentido. Foi quando eu fui, então, buscar minha formação em Personal Organizer. E aí eu fiz a formação de Personal Organizer. E comecei a criar, né, a definir o que eu queria fazer a partir disso. Só que não era suficiente. Porque eu falava, bom, tem a parte da estética, tem a parte da organização, mas tem uma parte que é uma parte que não, eu não tô vendo a olhos nus, sabe? Que é uma coisa que eu mais sinto do que vejo. E nessa época eu tava estudando numerologia. E eu estudava numerologia porque eu gostava. Eu sempre gostei desses assuntos de astrologia, numerologia, tarô. Sempre foram coisas que me geraram interesse. E nessa época eu tava estudando numerologia. E foi muito louco o que aconteceu, porque enquanto eu estudava e ia aprendendo os significados dos números, eu comecei, na minha cabeça, a fazer a associação dos números e da decoração. Então, conforme eu ia aprendendo cada número, eu imaginava como seria essa casa na parte de decoração. Então, uma casa 1, levando em conta o significado do número 1, como que era essa casa número 1? E eu comecei a construir isso na minha cabeça. E foi muito interessante porque a pessoa que me deu a aula chegou um dia pra mim, porque eu fui conversar com a pessoa e fui falando pra ela, olha, eu tô fazendo essas associações. E a pessoa achou super legal e falou, por que você não escreve um livro? E eu comentei com outras amigas, as minhas amigas falavam, nossa, que legal! E quando ele falou isso, escreve um livro, eu pensei, o quê? Escrever um livro? Eu? Nossa, mas tá doido, né? E ficou lá essa história. Mas 2 anos depois, eu resolvi dar uma de topetuda e falei, quer saber? Eu vou escrever e eu vou me apropriar desse conceito, porque eu conto para as pessoas sobre essas associações e as pessoas se interessam e elas acham muito legal. E aí eu escrevi, o livro tá aqui, é o Numerologia dos Interiores e os 5 Elementos do Feng Shui. E aí eu vou contar como é que o Feng Shui entrou na minha vida. Porque eu falei pra você, né? Eu começava a olhar a casa do ponto de vista da estética, do ponto de vista da organização e da funcionalidade, e comecei a sentir que tinha essa coisa mais invisível, que é essa coisa que a gente sente, né? Quando a gente chega num lugar e eu posso me sentir bem, ou eu chego num lugar e não vejo a hora de sair. E aí eu comecei a ver isso com a numerologia, mas me faltava alguma coisa. E eu falei, quer saber? Eu vou estudar. Porque eu já tinha um conhecimento bem superficial do Feng Shui, porque também era um assunto que me interessava. Então eu lia coisas que saíam nas revistas, matérias que saíam na internet. Mas eu falei, quer saber? Eu vou me profissionalizar nisso. E foi quando eu realmente fui atrás da profissionalização de Feng Shui.
E foi muito legal, porque daí pra mim fez todo sentido. Aí eu comecei a olhar a casa não mais como um objeto, mas como uma alma. Eu entendi que a casa, ela tinha uma alma, ela tinha uma essência. Que a casa, ela é uma representação do nosso mundo interno. Então, se a nossa casa, ela tá doente, a gente fica doente também. E como é que eu enxergo uma casa doente, né? A casa doente é aquela casa que você entra e quando você entra você não se sente bem. Quando você entra, tem muita poluição visual, tem muita bagunça, é aquela meio sensação de caos, sabe? E a nossa casa, como sendo a nossa alma, ela deveria ser aquele lugar que você entra e você faz assim, sabe? Sabe? Essa sensação de chegar e... tipo, essa sensação de ser abraçado, de ser acolhido. E que se você saiu e teve um dia horrível, você vai chegar na sua casa e você vai sentir aquele alívio que você chegou em casa, sabe? Quando você vai dormir na sua cama, você deita, você meio que se joga assim na cama e fala, ai, que bom. Eu não sei você, mas eu, toda vez que deito na minha cama, eu agradeço. Cama, eu te amo. E eu faço isso mesmo, porque eu amo a minha cama. É engraçado, né? É, mas é assim. Não, pra resumir, depois desse essa má manifestação que eu tive de amor pela minha cama, o que eu quero dizer, e agora eu tô falando sério, porque isso daqui não é brincadeira, na verdade, eu entendo a casa, então, como é um pulmão, né? Ela faz parte de quem a gente é. E aí a gente precisa, então, cuidar da saúde da nossa casa para que a gente consiga cuidar da nossa saúde também. Eu comecei a fazer isso para mim. E eu comecei a ver que estava funcionando, porque eu estava me sentindo mais alegre, eu estava mais leve, as coisas estavam fluindo, essa mudança, né, de sair do mundo corporativo para empreender começou a rolar e a fluir. E eu fiquei uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais leve. Isso não é uma coisa que, tá resolvido, não, porque de vez em quando eu tenho meus baixos, né? Fico meio baixo astral, mas aí eu logo tento mudar e voltar para essa coisa mais, sabe, fluida. Então, é isso. O que eu posso dizer, assim, não foi uma mudança fácil, não foi uma mudança que eu tomei da noite pro dia, foram muitos anos almejando essa mudança de vida. E não é que assim, nossa, é um mar de rosas, né? Porque conquistar um cliente, não é isso que eu quero falar, né? Calma, senão eu vou pro cliente, eu tenho que falar. Então, quando eu resolvi fazer essa mudança, eu começo a perceber que eu cuidando da minha casa, as coisas começam a fluir. Eu começo a ficar mais leve. E eu não era uma pessoa mais leve. Imagina uma virginiana, gente. Não, o virginiano, por si só, ele já não é leve, né? Porque ele é cheio de regrinhas. E isso pesa, né? Então, eu buscar essa leveza, e eu vou te falar, tem uma parte do virginianismo que eu amo. Essa coisa da organização, eu não posso dizer pra você que eu falo, não gosto. Pelo contrário, eu adoro. Mas você tem que tomar cuidado pra não virar um excesso de rigidez. E a rigidez, ela te trava. Aí você não aproveita a vida. Você não sabe nem... Chegou um momento da minha vida que eu não sabia o que eu gostava de fazer. Eu achava que minha vida era só trabalhar. E eu falei, gente, mas não é possível que seja só isso. Entende? E então, são várias coisas. Quando eu comecei a ver que o negócio estava fluindo pra mim, eu comecei a enxergar um propósito. Pô, se eu posso fazer melhor pra mim, eu posso ajudar os outros. E aí é muito louco, porque daí eu tava estudando numerologia, lembra? E a numerologia, eu comecei a fazer as associações com o design, mas da numerologia eu acho uma ferramenta incrível de autoconhecimento. E eu fui entender qual que era o meu caminho aqui, né? O que que eu trouxe de missão?
E a minha missão é justamente essa, é como é que eu ajudo, através da minha comunicação, a ajudar as pessoas a se transformarem. E aí eu comecei a falar, pô, isso vai fazer a diferença no mundo. Por mais que eu ajude uma pessoa, isso já vai ser melhor do que eu ficar vendendo um chinelo de borracha. O chinelo, ele é incrível, todo mundo quer, né? Mas é só um chinelo. E eu transformar a vida de pessoas me pareceu e me parece muito mais interessante. Sabe quando você pensa, bom, se chegou agora e alguém chegar pra você e falar, Caris, acabou, você já veio aqui, já fez, agora vai embora, vai. Eu pelo menos já saí falando, já transformei a vida de alguém, porque além da minha vida, eu comecei a ver que eu consegui ajudar outras pessoas a transformarem a vida dela. Então, vou dar um exemplo. Eu tive uma cliente e eu me lembro que ela estava muito mal de grana, ela estava desempregada, ela era uma mãe solteira, criando filho, e ela falava, tá muito difícil, eu não consigo sair disso. E foi muito legal porque eu fiz uma consultoria para ela online, porque era o que ela conseguia pagar, e alguns meses depois, essa pessoa, ela arrumou um emprego, ela estava feliz da vida. O filho dela, todas as queixas que ela tinha me falado do filho, que o filho não dormia, que o filho estava meio deprê, só com as sugestões que eu falei para ela mudar, transformou a vida dela. E aí o mais legal é a pessoa chegar para você e falar como ela é grata pela ajuda que você fez. E aí eu me sinto mais grata ainda, porque olha que privilégio eu poder ajudar alguém a se ajudar. Então esse passou a ser o meu propósito. E aí foi então que eu me tornei consultora da saúde da casa. Então é esse o meu propósito, é te ajudar a cuidar da saúde da sua casa, para que você, assim como eu, tenha uma vida mais fluida, uma vida mais leve, uma vida mais alegre e uma vida onde você possa construir relações mais saudáveis, especialmente com aqueles que moram com você.